Hoje, o perverso coração de incredulidade está afastando muitas pessoas do Deus vivo e principalmente, é claro, do próprio Jesus. Isso é algo ruim, porque fora de Deus e de Jesus não existe salvação para ninguém. Não adianta procurar, você não vai encontrar. Ninguém vai. Se alguém tentar se salvar fora de Deus ou de Jesus, essa pessoa vai correr atrás do vento. Vai procurar, procurar, procurar e não vai encontrar nada. Então, esse perverso coração de incredulidade está impedindo que as pessoas sejam salvas. E esse é o grande erro da humanidade. Pensar que existe outra forma de salvação. Ou em uma religião, ou em uma seita, ou em outro Deus, enfim. Elas vão se enganar nessa questão. E, se enganando nisso, elas não vão querer a verdade. Elas vão tentar fugir da verdade. Só que não dá para a verdade esconder. E nem dela fugir ou morrer. Porque a verdade é uma só. E essa única verdade é suficiente para salvar aquele que crê. Porque aquele que crê é justificado e passa a ter paz com Deus. Começa a acontecer uma regeneração na vida da pessoa. Uma mudança de mente. Um novo nascimento, digamos assim. Então, quando isso acontece, o corpo, a alma e o espírito da pessoa estão salvas em Deus. Aí ela começa a viver uma vida em Deus e em Cristo Jesus. E essa vida é incomparavelmente melhor. Então, o ser humano tem que querer isso. Só que, infelizmente, hoje, por causa do perverso coração de incredulidade, as pessoas não querem vir a Jesus para ter vida. Então, elas ficam procurando alguma forma de encontrar alguma coisa que lhes preencha o vazio deixado pelo perverso coração de incredulidade, que está afastando elas do Deus vivo. Porque a única coisa que pode satisfazer o ser humano plenamente é toda a plenitude de Deus habitando nele. Quando qualquer pessoa é tomada por toda a plenitude de Deus, ela está realizada, ela está feliz, ela está convicta, com segurança da salvação. Fora disso, não existe outra opção. Então, as pessoas têm que entender isso hoje. E o que eu estou falando aqui é algo sério para elas. Elas têm que crer nisso como verdade absoluta. Para que essa verdade absoluta, em cada uma delas, possa produzir a salvação que elas precisam. Então, é preciso quebrar a incredulidade. É preciso quebrar o coração impenitente, o coração de diamante. É preciso quebrar a dura cerviz. Ninguém pode ser um homem faccioso nessa hora. Não, isso tem que acabar. Tudo isso tem que ser destruído, principalmente em seu coração, para que com o coração você possa crer para a justiça, para ser salvo em Deus. Ele já designou para você Jesus, que debaixo do sol, ele é o único nome pelo qual importa que você seja salvo. E a salvação é algo muito bom para o ser humano. A salvação coloca a pessoa livre, coloca a pessoa em paz, coloca a pessoa, faz com que a pessoa
ela tenha os seus pecados perdoados, cancelados. Aí, para essa pessoa, vem tempos de refrigério. Porque é isso que acontece quando a pessoa crê em Jesus. Então, é preciso parar de pensar sobre essa questão hoje. Porque a maioria da humanidade hoje está perdida, vazia, sem um caminho, sem liberdade, sem a vida eterna da qual eles ainda não tomaram posse em Cristo Jesus. Então, isso é o que falta. Aliás, Jesus é tudo o que falta na vida dessas pessoas. Elas não perceberam isso ainda. Por quê? O perverso coração de incredulidade não lhes deixa entender isso hoje de forma clara e simples. Porque é muito simples isso. Quando o Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim, ele está falando claramente da salvação. Então é preciso entender isso hoje. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, é preciso crer. Mas para crer mesmo, de fato e verdade, em Deus, em Cristo Jesus, é preciso, de forma urgente, hoje, que se acabe com esse coração de incredulidade que está afastando você do Deus vivo. Não cometa mais esse erro. Não deixe que esse erro persista em sua vida, como se fosse algo normal, legal. Talvez muitas pessoas hoje vivam assim, pensando em outras coisas, se entregando a outras coisas e perdendo a oportunidade de crer em Deus e em Cristo Jesus. Então, agora é hora de entender isso. Você tem a capacidade de pensar sobre isso e chegar a uma conclusão perfeita, que é crer em Deus. Essa é a decisão que o ser humano tem que fazer. Então, isso não é algo que vai lhe ser imposto, ou ninguém vai ser constrangido a isso, ninguém vai ser forçado a fazer isso. Ninguém vai te torturar para você crer em Deus ou em Cristo Jesus. Não é com violência, dessa forma agressiva, que alguém tem que crer em Jesus. Não, a pessoa tem que crer em Jesus pela vontade do seu próprio arbítrio, de forma espontânea, de forma voluntária, digamos assim. Aí sim, a pessoa passa pela transformação, pela regeneração. Ela é transformada. Começa a existir nela uma nova vida em Cristo. Para que agora ela possa viver em Cristo e Cristo possa viver nela. É assim que deve ser. Então, existem muitas coisas hoje que estão afastando as pessoas de Deus vivo. E a principal delas é a incredulidade. Mas existem também as riquezas, as coisas terrenas, os negócios desta vida e muitas outras coisas pelas quais as pessoas foram envolvidas e enredadas, e isso impede as pessoas de crerem em Jesus. Então, essas coisas têm que ser destruídas, digamos assim. Porque a prioridade principal para o ser humano é crer em Deus e em Cristo Jesus. Mas para que isso aconteça de fato e verdade, é preciso que o coração de incredulidade seja destruído, seja desfeito. Aí sim, a vida da pessoa que crê em Deus vai começar a ter sentido. Ela vai ter vida, vai ter a alegria da salvação. Vai ter uma nova consciência, uma nova perspectiva de vida e futuro, uma viva esperança. Uma herança reservada nos céus. Uma segurança. A garantia
da ressurreição dela será a própria ressurreição do Senhor Jesus. Isso ela vai ter de sobra. Então, as melhores vantagens que um ser humano pode ter se inicia depois que a pessoa, de forma sincera e verdadeira, crê em Deus ou em Cristo Jesus. Essa é uma verdade simples, que muitas pessoas já experimentaram, já viveram e podem comprovar, porque elas são as provas vivas e reais de que isso acontece mesmo. Então, elas podem dar um testemunho verdadeiro a respeito disso, para encorajar, incentivar e estimular as pessoas para que façam o mesmo. Então, isso é liberdade, é paz, é amor que vai estar para sempre no corpo, na alma e no espírito da pessoa. De forma que o modo de pensar e de falar e de agir dela vai ser irrepreensível, vai ser exemplar. E isso são os resultados da mudança que aconteceu nela quando ela creu em seu coração em Deus. Ela quebrou a incredulidade que havia nela. A incredulidade foi destruída em sua vida. Aí sim ela creu profundamente. E isso é o suficiente.